Livro de Urântia, documento 28, 5. Os seconafins secundários. Os seconafins da ordem secundária não são menos refletivos do que os seus companheiros primários. Ser classificado como primário, secundário ou terciário não indica qualquer diferença de status ou função no caso dos seconafins. Denota meramente as ordens de procedimento. Qualidades idênticas são demonstradas por todos os três grupos nas suas atividades. Os 7 tipos refletivos de seconafins secundários são designados para os serviços dos colaboradores coordenados, originários da Trindade, dos anciãos dos dias, como segue. Para os perfeccionadores da sabedoria, as vozes da sabedoria, almas da filosofia e uniões das almas. Para os conselheiros divinos, os corações de conselho, regozijos da existência e satisfações de serviço. Para os censores universais, os discernidores dos espíritos. Como ordem primária, esse grupo é criado em série, isto é, o primeiro a nascer foi uma voz da sabedoria, e o sétimo depois dele foi um semelhante, e assim é com os 6 outros tipos desses refletivos. 1. A voz da sabedoria. Alguns desses seconafins estão em ligação perpétua com as bibliotecas vivas do paraíso, os custódios do conhecimento pertencentes à ordem dos supernafins primários. Para os serviços refletivos especializados, as vozes da sabedoria são concentrações e enfoques vivos, correntes, repletos e profundamente confiáveis da sabedoria coordenada do universo dos universos. Em relação ao volume quase infinito de informação que circula nos circuitos mestres dos superuniversos, esses seres extraordinários são tão refletivos e seletivos, tão sensíveis, que se tornam capazes de separar e receber a essência da sabedoria e transmitir sem erro essas joias da mentalização aos seus superiores, os perfeccionadores da sabedoria. E funcionam tão bem que os perfeccionadores da sabedoria não apenas escutam as expressões factuais originais dessa sabedoria, como também, refletivamente, veem os próprios seres de alta ou de baixa origem que deram voz a ela. Está escrito: se a algum homem faltar sabedoria, que ele pergunte. Em o versa, quando se torna necessário chegar a decisões de sabedoria nas situações embaraçosas dos assuntos complexos do governo do superuniverso, quando a sabedoria da perfeição, bem como a da prática, deve ser postas em ação, então os perfeccionadores da sabedoria convocam um batalhão das vozes da sabedoria e, por meio da habilidade costumada dessa ordem, sintonizam e direcionam esses receptores vivos para a sabedoria da mente, que circula no universo dos universos, e de tal modo que, muito rapidamente, dessas vozes secoráficas é emitida uma corrente de sabedoria da divindade, vinda do universo acima, bem como um fluxo da sabedoria da prática que vem das mais altas mentes dos universos abaixo. Se alguma confusão surge na harmonização dessas duas versões da sabedoria, um apelo imediato é feito aos conselheiros divinos, que decidem em seguida quanto à combinação adequada de procedimentos. Se existir alguma dúvida quanto à autenticidade de algo que venha de reinos onde a rebelião se haja instalado, um apelo é feito aos censores, que com os seus discernidores de espírito são capazes de decidir imediatamente quanto a que tipo de espírito teria atuado sobre tal conselheiro. Assim, a sabedoria das idades e o intelecto do momento estão sempre presentes junto aos anciãos dos dias, como um livro aberto diante do seu olhar benevolente. Apenas vagamente podeis compreender o que tudo isso significa para aqueles que são responsáveis pela condução dos governos do superuniverso. A imensidão e abrangência dessas transações estão muito além da concepção finita. Quando vos colocardes, como eu tenho repetidamente feito, nas câmaras especiais de recepção do templo da sabedoria em Uversa, e presenciardes tudo isso de fato em operação, sereis levados à adoração pela perfeição da complexidade e pela segurança do funcionamento das comunicações interplanetárias dos universos. Ireis prestar uma homenagem à sabedoria divina e à bondade dos deuses que planejam e executam com uma técnica tão extraordinária
E tais coisas de fato se dão exatamente como eu as descrevi. 2. A alma da filosofia. Estas mestras maravilhosas estão também ligadas aos perfeccionadores da sabedoria, e quando não direcionadas de outro modo, permanecem focalizadas em sincronia com os mestres da filosofia no paraíso. Pensais estar diante de um imenso espelho vivo, por assim dizer, mas, em vez de estardes diante da imagem do vosso eu material e finito, ireis aperceber-vos do reflexo da sabedoria da divindade e da filosofia do paraíso. E caso se torne desejável encarnar essa filosofia da percepção, de modo a diluí-la e torná-la prática para a aplicação e assimilação dos seres mais baixos dos mundos inferiores, esses espelhos vivos têm apenas que voltar as suas faces para baixo e refletir os modelos e necessidades de um outro mundo ou universo. Por meio dessas mesmas técnicas, os perfeccionadores da sabedoria adaptam as decisões e recomendações às necessidades reais e ao estado factual dos povos e mundos em consideração, e atuam sempre em consenso com os conselheiros divinos e os censores universais. Todavia, a complexidade sublime dessas transações está além mesmo da minha capacidade de compreensão. 3. A união das almas. Completando o quadro trino da assessoria dos perfeccionadores da sabedoria, estão estas refletoras dos ideais e do status das relações éticas. Entre todos os problemas do universo a requererem um exercício de consumada sabedoria da experiência e da adaptabilidade, nenhum é mais importante do que aqueles que brotam dos relacionamentos e das interligações de seres inteligentes. Seja nas ligações humanas de comércio e negócios, amizade e casamentos, seja nas ligações das hostes angélicas, sempre irão continuar a surgir pequenos atritos, desentendimentos menores, demasiado triviais para ocupar a atenção de conciliadores, mas irritantes e perturbadores o suficiente para estorvar o decorrer tranquilo das coisas no universo, caso se permita que se multipliquem e continuem. Por isso, os perfeccionadores da sabedoria colocam a experiência sábia da sua ordem à disposição, como o bálsamo da reconciliação de um superuniverso inteiro. Em todo esse trabalho, os sábios dos superuniversos encontram-se competentemente secundados pelas suas colaboradoras refletivas, as uniões das almas, que tornam disponíveis as informações atuais a respeito do status do universo e, ao mesmo tempo, retratam o ideal do ponto de vista do paraíso, do melhor ajuste nessas questões cheias de perplexidades, quando não direcionados especificamente para um outro local. Esses seconofins permanecem em ligação refletiva com os intérpretes da ética no paraíso. São estes os anjos que facilitam e promovem o trabalho de equipe em todo o Orvonton. Uma das lições mais importantes a serem aprendidas durante a vossa carreira mortal é o trabalho em equipe. As esferas da perfeição são povoadas por aqueles que já têm a mestria dessa arte de trabalhar com outros seres. Poucos são os deveres no universo para os servidores isolados. Quanto mais para o alto ascenderes, mais isolados vos tornareis quando temporariamente privados do relacionamento com os vossos semelhantes. 4. O coração de conselho. Esse é o primeiro grupo desses gênios refletivos a ser colocado sob a supervisão dos conselheiros divinos. Os seconafins desse tipo estão de posse dos fatos do espaço, sendo seletivos em relação a tais dados nos circuitos do tempo, e são especialmente refletivos dos coordenadores superáficos da informação, mas são também refletivos seletivamente do conselho de todos os seres, sejam de alto ou de baixo nível, sempre que os conselheiros divinos são convocados para dar aconselhamentos ou para tomadas importantes de decisão, eles imediatamente requisitam um conjunto de corações de conselho e, em seguida, é-lhes passado um comando que, de fato, incorpora em si a sabedoria coordenada e o aconselhamento das mentes mais competentes do superuniverso inteiro, todos os quais, havendo já sido censurados e revistos à luz do conselho das mentes elevadas de Avona e mesmo do paraíso. 5. O júbilo da existência.
Por natureza, esses seres estão refletivamente sintonizados com os supervisores superáficos da harmonia acima e com alguns dos serafins abaixo, mas torna-se difícil explicar exatamente o que os membros desse interessante grupo realmente fazem. As suas atividades principais são dirigidas para promover reações de regozijo entre as várias ordens de hostes angélicas e criaturas inferiores dotadas de vontade. Os conselheiros divinos, a quem estão agregados, raramente usam-nos para detectar especificamente a alegria, de um modo mais geral e em colaboração com os diretores de retrospecção. Funcionam como centros de distribuição das alegrias, procurando realçar as reações de prazer nos reinos, tentando melhorar o gosto pelo humor para desenvolver o superhumor entre os mortais e os anjos. Eles tentam demonstrar que há alegria inerente na existência com livre-arbítrio, independentemente de todas as influências externas, e eles estão certos, ainda que encontrem grandes dificuldades em inculcar essa verdade nas mentes dos homens primitivos. As personalidades dos espíritos mais elevados, bem como os anjos, respondem mais rapidamente a esses esforços educacionais. 6. A satisfação do serviço. Estes são os anjos altamente refletivos da atitude dos diretores da conduta no paraíso, e funcionando muito com os regozijos da existência, eles tentam enaltecer o valor do serviço e aumentar as satisfações que se derivam deste. Muito fizeram para iluminar as recompensas desprezadas inerentes ao serviço não egoísta, o serviço que visa a expansão do reino da verdade. Os conselheiros divinos, aos quais essa ordem está agregada, utilizam-se para refletir de um mundo para outro os benefícios que são obtidos no serviço espiritual e aproveitando as atuações dos melhores para inspirar e encorajar os medíocres. Esses seconafins contribuem imensamente para a qualidade do serviço devotado no superuniverso. Um uso eficiente do serviço de competitividade fraternal é feito mediante a circulação, em qualquer mundo, da informação sobre o que os outros estiverem fazendo, particularmente os melhores. Uma rivalidade restauradora e benéfica é promovida, até mesmo entre os hostes seráficas. 7. O discernidor dos espíritos. Uma ligação especial existe entre os assessores e os conselheiros do segundo círculo de Avona e estes anjos refletivos. Eles são os únicos seconafins agregados aos censores universais, mas provavelmente são os mais exclusivamente especializados de todos os seus companheiros. Seja qual for a fonte ou o canal de informação, não importando quão pequena possa ser a evidência à mão. Quando submetida ao escrutínio refletivo deles, esses discernidores irão informar-nos em seguida quanto ao verdadeiro motivo, o propósito factual e a natureza verdadeira de sua origem. Maravilho-me com a excelência operacional desses anjos, que tão inequivocadamente refletem de fato o caráter moral e espiritual de qualquer indivíduo, posto sob a sua observação focalizada. Os discernidores dos espíritos executam tais serviços complexos pela virtude de um discernimento espiritual inerente, se é que eu posso usar tais palavras com a intenção de transmitir à mente humana o pensamento de que esses anjos refletivos funcionam assim, intuitivamente, de modo inerente e sem cometerem equívocos. Quando os sensores universais se veem diante dessas apresentações, ficam face a face com a alma nua do indivíduo refletido, e essa certeza e perfeição mesmas do reflexo explicam, em parte, porque os sensores podem sempre funcionar de um mundo tão justo na sua retidão de juízes. Os discernidores sempre acompanham os sensores em qualquer missão longe de Uversa, e são tão eficientes nos universos afora quanto nas suas sedes centrais em Uversa. Asseguro-vos que de todas essas transações do mundo do espírito são reais, de que elas acontecem de acordo com os usos estabelecidos e em harmonia com as leis imutáveis dos domínios universais. Os seres de toda a ordem recém-criada, imediatamente, ao receberem o sopro da vida de modo instantâneo, são refletidos para o alto. Um retrato vivo da natureza da criatura e do seu potencial é transmitido à sede central do superuniverso. Assim, por meio dos discernidores,
Os sensores tornam-se conhecedores plenos de qualquer tipo de espírito. Exatamente acabou de nascer acabou de nascer nos mundos do espaço. E assim é com um homem mortal. O espírito materno de Salvington vos conhece plenamente, pois o Espírito Santo, no vosso mundo, investiga todas as coisas, e qualquer dado que o Espírito Divino obtenha sobre vós, torna-se imediatamente disponível toda vez que os discernidores secoráficos refletem com o Espírito sobre o conhecimento que o Espírito possa ter sobre vós. Deveria, contudo, ser mencionado que o conhecimento e os planos dos fragmentos do Pai não são refletíveis. Os discernidores podem refletir e refletem a presença dos ajustadores e os sensores os declaram divinos, mas não podem decifrar o conteúdo da mente dos monitores misteriosos.